Tá tudo certo aí? Áudio, pegando alô, legal? Som, teste 1, 2, alô, alô. Legal. Então vambora. As duas estão valendo? Essa é a geral, essa aqui. Vocês Tá, falam tá. olhando pra mim, tá? Ah, tá. Bom, pra começar, queria que vocês me contassem, pode ser um de cada vez, vocês podem ir conversando aí também entre vocês, tá? Como e qual era a relação de vocês com a MTV antes de vocês começarem a aparecer nela? A relação de vocês com a MTV e vocês telespectadores. Legal. Bom, eu vou começar então. Bom, em casa só tinha canal aberto, aí começou a surgir a TV fechada que tinha a MTV, que na época a MTV não era um canal aberto. E quando eu comecei a assistir a MTV, eu fiquei fissurado por ela, assim, tipo, porque era o dia inteiro informação musical, e naquela época, como não tinha internet, então era a principal fonte de informação musical que existia na época. E aí eu, cara, conheci muita coisa, muitos sons legais ali. E assim, gostava muito de uma banda chamada The Presidents of the USA. News and Pictures, tipo, Smashing Pumpkins, puta, sonzeira de tudo quanto é estilo, assim. E eu ficava ali o dia inteiro, só absorvendo aquilo. E eu acompanhei o VMB de 96, que teve, assim, que eu achei muito louco. Eu achava que aquilo era um sonho, aquilo tava, tipo, muito distante de mim, porque, assim, a MTV fazia com que a coisa fosse realmente um sonho, assim, sabe? E na mesma época eu fui no Hollywood Rock 96, que tinha um balão bem gigante da MTV, assim, eu ficava olhando assim, aí tocou Smashing Pumpkins, tocou The Cure, tocou White Zombie, Supergrass e acho que com a abertura do Pato Fu. Eu ficava olhando para aquela MTV grandona ali que foi no Pacaembu, e aí eu ficava olhando para aquilo, eu falei, puta, meu, um dia nós vamos estar ali, um dia nós vamos alcançar aquele balão ali, meu. Por enquanto eu vou ficar aqui curtindo o rock e tal. Então, cara, assim, muitos sons que eu compus assim, nessa época, quando eu comecei a ver MTV, puta, foi uma fonte de inspiração. Inclusive o Primus, a primeira vez que eu vi o clipe do Primus, que é uma banda que eu amo, né? John the Fisherman. O próprio Nirvana, né? O próprio Nirvana, Smell Like Teen Spirit. Eu, pelo menos, primeira vez que eu vi o clipe do Nirvana foi na MTV. Foi o primeiro clipe, assim, que eu assisti na MTV. Foi essa época que estava bombando Nevermind. E como o Chame falou, a MTV sempre, nessa época, sempre foi um farol, né? Para muita gente, assim, mostrando as novidades, né? Mostrando o que estava pintando, tudo que tinha de legal do mercado alternativo também, né? Não só da cultura do mainstream, né? Isso foi mais do rock, né? Enriqueceu muito, assim, sempre valorizou muito o rock, né? Que é a nossa praia. Muito legal, foram épocas bem legais mesmo. Né? Vocês lembram de DJs, programas que vocês assistiam no começo? Cara, eu lembro de um VMB, o Chapéu estava falando do VMB de 96, não sei se foi esse, foi o que o Rapa tocou, que o Falcão tava com uns dreadlock cinza, assim, que ele cantou Eles tocaram com o Planet Ramp. Cantaram com o Planet Ramp. Então esse VMB marcou muito, que eu fiquei travado, assim, eu falei, nossa, o Falcão canta muito. Com a música Hey Joe. Com a música Hey Joe, e assim, eu fiquei mal, falei, nossa, que sonzeira e tal. E a nossa relação com a MTV era justamente essa, assim, eu lembro em 95, 96, 97, da gente querer estar na MTV e a gente ver pessoas que a gente admirava muito, tipo o Chico Sainz, era um cara que a gente, admirava muito, a Nação Zumbi, a gente é muito amigo do Lúcio, da galera da Nação, e na verdade o Chorão e o Pelado, eles se organizaram para fazer um show e bancar um show do Chico Sainz, bancar a galera vir de Recife e tal.
E aí a gente conseguiu fazer esse show e a gente abriu o show dos caras. Aí nasceu a nossa primeira amizade com o Chico, foi muito legal, onde até quebrou o amplificador do Lúcio, lembra que eu emprestei o amplo pra ele? Lembra essa fita? E aí a gente, cara, enfim, o Chico se foi, mas assim, ficou uma admiração muito grande por ele, e é uma amizade incrível com a galera da nação. Acho que o Lúcio é um cara que toca muito e também marcou história no MTV, fez muita coisa legal. Eu acho que o primeiro programa que a gente fez, o Charlie Brown, né, na televisão, foi da MTV, né? Foi um programa que foi gravado na casa do Munari. Eu tava lembrando do nosso brother Munari e tal, que na época ele tocava com o Tadeu Patola, com uma banda chamada Lagoa 66. Ele tem um estúdio na casa dele aqui em São Paulo, então a gente fez um som lá ao vivo, a MTV filmou. A galera pode ver no YouTube, tem isso aí, né? Eu parecendo o tio Chico, assim, cabelo com maquiador e tal, tava gordão e tal. Não, cara, tá todo mundo diferente, eu tava cabeludão, assim. Eu tava com a cabeça raspadona. Não, e assim, cara, e quando eu comecei a ver as câmeras a primeira vez, assim, nesse dia especificamente, eu vi um cameraman assim, com a câmera apontada. Até hoje eu fico muito nervoso, assim, quando liga a câmera. Na hora de falar, eu me atrapalhei todo. E eu expliquei o que era o beatbox e tal. Mas eu acho que aqui na MTV ainda é o lugar que a gente fica mais à vontade. Eu acho que assim, nesses anos todos que a gente trabalhou, que a gente expôs o nosso trabalho aqui, é um lugar que tem uma linguagem muito assim do rock, muito a ver com música, aquele lance legal, mais despojado. Então aqui a gente ainda sente que não tem muito essa cerimônia toda, a gente se sente bem à vontade aqui, né? Fora que a gente teve a felicidade, né, de ser premiado aí desde em 97, Banda Revelação, né? Foi o nosso primeiro grande prêmio assim que a gente ganhou, que eu tenho em casa lá tal, e um clipe assim, clipe, né, tal. Onde estava o Jason Newsted, né? Exatamente. Na galera. E daí não parou mais, porque a gente nos outros anos a gente ganhou com o Rubão, né? Escolha da audiência, melhor clipe de rock, e depois na sequência a gente ganhou também com o Papo Reto também. E numa dessas situações a gente acabou indo para Nova York e recebeu o astronauta, né? Que eu tenho orgulho lá de, olhar na minha estante, tem aqueles dois astronautas ali e tal, e a gente fez uma viagem bem legal, participando da premiação do VMA, podendo ver o Puff Daddy e vários rappers assim, show do Linkin Park também ao vivo. Show do U2, né? E foi muito legal. Que deu problema o show do U2, né? Que exatamente. Os O Bonovox ficou preso no elevador, né? Uma coisa assim que, se fosse apostar uma grana ali, ninguém ia acertar, né? O elevador do cara, tipo aqueles do Kiss, elevador hidráulico que vai subindo, né? Travou na metade. De repente parou tudo e ficou o Bonovox ali meio sem jeito, né? Imagina que o técnico não escutou, né? O cara que armou isso aí, né? E foram momentos bem marcantes, assim, pra gente, cara, muito legal. Que no final da noite a gente foi comer um hambúrguer, lembra disso? Puta, os caras do Linkin Park chegaram e ficaram na mesa do lado. A galera do Linkin Park sentou do lado e tal, eles estavam lançando aquele Hybrid Theory, né? Aquele disco fudidaço deles. Legal, cara, foi todo. Não, mas tem uma parada do primeiro VMB que a gente participou, que a gente ganhou como Banda Revelação, que tava o Jason Newsted assistindo a parada, e tinha um número que eu faço até hoje, né, que eu gostava de fazer com o Chorão, que era tocar baixo, fazer beatbox, e ele mandava na rima, né, e tal. E aí depois na festa, eu fiquei sabendo que o Jason queria saber quem era, me procurou e tal, não sei o quê. E o segurança, na época, o Joey, que tinha uma bandeira do Brasil tatuada na cabeça, assim, era o nosso segurança. Ele pegou o contato do segurança do Jason, né? E nessa época, acho que eles estavam lançando aquele Garage Inc. E cada um foi para uma parte do mundo divulgar esse CD, e o Jason veio para o Brasil. E aí o segurança do Jason entrou em contato com o meu segurança, aí ele falou, o cara quer conhecer o moleque, pá, não sei o quê. Arma aí que o cara quer conhecer o moleque. Beleza. Eu falei, eu não acredito, cara, o cara quer me conhecer, não acredito, pá. Aí eu peguei e fui. Aí ele marcou num restaurante ali na Oscar Freire. E o cara, né, americano, eu não sei falar muito bem inglês. E a gente se comunicava através do segurança. Do segurança dele que falava espanhol, e eu hablava um pouco o portunhol. E a gente se falava e tal, cara. E uma das coisas mais marcantes nesse encontro
foi que no final, assim, falou, pai, ele pegou e me deu um soco assim, aí eu peguei e dei um soco nele, aí eu dei um soco nele, a gente se atracou no chão, velho, dando porrada no outro assim e tal, aí, puta, legal te conhecer, pá. Aí o cara depois mandou pra minha casa o CD autografado do Garaginho, que assim, foi um dos momentos mais marcantes por causa da MTV, assim, porra, Legal. foi Da incrível hora, esse né? momento. E vocês lembram a primeira vez que vocês assistiram um clipe de vocês na MTV? Foi Sim. O Coro Vai Comer. Pô, o couro vai Couro comer. vai comer. Vocês lembram a primeira vez que Lembro. vocês A estavam? gente lembra, a gente ficou A esperando. gente tava no hotel, não A gente tava tava no hospedado? hotel, a gente Todo tava no mundo hotel, junto, no mesmo No quarto. quarto ali, esperando ansiosamente a estreia do clipe e aparece... Puta, aquilo foi foda, Sim, cara. sim. Foi a gente tava com a Virgin, foi a direção da Mari Stockler, né, Mari com a Stockler, Morena, ela pode fez crer. vários clipes. Enfim, foi o primeiro clipe da gente. Na verdade, a gente não sabia nem que era gravar clipe, né, cara? A gente não sabia que tinha diária, que enfim, que... Bom, e foi um roteiro dela. E, bom, foi legal, assim, falava os caras do Charlie Brown invadindo a cidade, era a gente chegando. Achava engraçado que... Tinha um cachorro, Não, né? tinha um cachorro e aí teve uma parada que eu vinha conhecer o Digão depois que a gente rolou essa música. Aí tava eu e o Chorão, e aí ele chegou e viu a gente assim, pô, você é branco, meu? Eu achava que você era negão. Porque o Chorão cantava tanto, você não sabe o que aconteceu. Então o Digão achava que o Chorão era negão, entendeu? Porque ele cantava meio agressivão. E assim, era uma figura, cara. E assim, foi um clipe que marcou, foi uma música que marcou, assim, porque foi uma música que foi a nossa entrada, foi a nossa, tipo assim, cara, a gente chegou na parada e ali acho que, assim, o Charlie Brown sempre foi uma banda de personalidade, onde a gente conseguiu, sei lá, tinha uma identidade também, e a gente conseguiu, de uma certa forma, aquilo ali, aquele resultado do Transpiração Contínua Prolongada, que foi o primeiro disco, foi um resultado de muito trabalho, foi um laboratório enorme que a gente fez. Mas que a gente ficou... só pra falar do clipe, assim, a gente tava falando do clipe, eu queria falar uma coisa engraçada e interessante. Quando a gente tava gravando o clipe, tipo, os caras do Charlie Brown invadiram a cidade, tipo, atrás assim, o My Love, tá ligado? O centro de São Paulo ali e tal, não sei o quê. Invadiram os puteiros, né? aí a gente precisava de um dos figurantes, de umas figurantes, né? Que não tinha tal, não sei o quê, meu. Aí não sei quem foi falar com umas minas, tal, de programa que fazia, ô meu, você não quer participar do nosso videoclipe e tal, não sei o quê, que aí é uma cena que a gente passa assim, tal, tipo, tá abraçado com a mina e passa, tipo, sabe? Tipo, é uma cena do clipe que passa assim, que foi E muito ela engraçado. botou as minas dançando. Botou na as minas parada, dançando na as minas parada. todas Aí o My Love passando assim. O My Love passando tipo, atrás, os caras do assim, Charlie os Brown letreiros. invadiram a cidade, invadiram o centro de São Paulo, né? Isso foi, puta, demais, cara. Foi, E era puta, legal esse espaço que a MTV dava, né, para quem tinha esse lance a ver com o clipe, né? O Charlie Brown sempre teve muito isso, né? O Chorão, assim, ele sempre, desde o início, quando a gente se conheceu, ele já visualizava, às vezes, umas ideias de clipe e tudo mais, né? Então foi legal ter esse espaço, assim, na MTV para mostrar. Não, Tanto é que o legal. Charlie Brown fez clipes, assim, grandiosos, né? Como Hoje Acordei Feliz, que foi quase um curta-metragem, assim, com direito a tiro de festim, com aqueles revólveres que a gente só via em filme do Charles Bronson, assim, né? Com um cano desse tamanho e tal. Fiquei a tarde inteira dando tiro, fiquei até com o dedo... Porra, falei, caraca, é fora esses caras que gravam mesmo, né, na gringa, né? Porque não é fácil, cara, você ficar tirando ali o tempo não, inteiro. demais. Mas você tinha perguntado do lance de como foi a primeira vez quando a gente viu o clipe a primeira vez, a gente estava no hotel aqui em São Paulo, no Lorena, na Alameda Lorena ali. E aí, cara, a gente tava tudo no mesmo quarto, assim, a gente esperando, todo mundo esperando assim na frente da televisão, o clipe passar e tal. Aí o clipe passou, a gente, puta, que legal, pá, não sei o que. Aí, puta, tinha um sofá assim, cara, a gente ficou tão feliz, velho, a gente começou a pular e tal, não sei o que. Puta, quebramos o sofá, tá ligado? E, puta, um caindo por cima do outro, assim, a gente feliz pra caramba de ter conseguido entrar na MTV finalmente, tá ligado? É. Sem contar as festas da MTV, que pra mim acho que era o ponto alto, né, de tudo isso. Que era o momento que todo mundo se trombava ali, você via todo mundo da cena, e bem descontraído, dava pra trocar várias ideias e tal, bem legal. Momentos bem legais. E vocês entraram na MTV, né, com o Coro Vai Comer, a gente até já falou isso, mas qual foi o grande dia na carreira de vocês, o grande dia de vocês na MTV? Para mim, foi quando a gente ganhou o prêmio de escolha da audiência do clipe do Rubão, né? O melhor clipe de rock. Porque era um prêmio, tipo, que era o prêmio mais cobiçado, né, da noite, né? A escolha de audiência e clipe de rock. E veio os dois, em dose dupla, né? Então aquilo realmente a gente não queria acreditar muito que a gente ia ganhar para não ter aquela decepção depois de falar, pô, né, não rolou e tal. Então foi que nem comemorar
sei lá, o Brasil campeão no mundo, assim. Eu A lembro que eu verdade pulei, é eu que dei um todo pulo, mundo, assim, todo mundo ia com a gana de querer ganhar. Tipo, ficava aquela coisa, não ganhou, tudo bem, a gente tá rolando, estamos fazendo show, tá, mas todo mundo queria ganhar a porra da prêmio da MTV, tá ligado? E ter ali, ficava todo mundo ali e rolava uma tensão, uma coisa, velho, tipo, realmente, pô, mexia com a gente, assim, aquilo, cara. E foi engraçado que teve um ano que a gente participou com Não Deixa o Marte Engolir, que foi um clipe que inclusive o Chorão que idealizou e ele mesmo que bancou. Na época a gravadora não quis bancar esse clipe aí, ele mesmo bancou e fez, a gente de massinha e tal, não sei o quê. E a gente achava que a gente ia ganhar naquele ano o VMB, né? Só que aí a gente acabou pelo menos perdendo... um prêmio, né? De tipo, melhor animação, mas melhor clipe, né? foi um clipe tão bem elaborado, deu tanto trabalho, acho que a MTV deve ter a matéria, assim, Massinha, como foi né? feito Tudo, o clipe, massinha, tal, não sei o que e tal. E no final ganhou um clipe super simples, que era só um desenho, um rabisco de lápis, que ia mudando, era uma coisa assim. Eu falei, pô... Não entendi. Na verdade, essa, isso aí a gente não engoliu até hoje, né? Essa é, parada. Não, porque assim, eu te falar, Porque- esse clipe marcou. Assim, o primeiro clipe grande que a gente fez foi quinta-feira. Foi um clipe que já tinha um conceito legal, mas o Não Deixa o Marte Engolir era a gente tocando no navio, tinha um lance das massinhas. Então, acho que teve um. Além de ser uma sonzeira, que não era uma música para tocar na rádio, e assim, uma banda que faz um clipe desse e não é a música que está tocando na rádio, então a parada. Assim, uma banda que quer conceito, quer botar conceito na parada. Eu acho que a gente, independente do prêmio, que a gente, pô, lógico que a gente quer ganhar, a gente quer fazer parte daquilo, mas assim, a gente ficou feliz de ter feito parte disso aí, sabe? De ter feito aquilo naquela época. E era Deixa o Marte Engolir era uma música muito forte, tinha 2 solos de guitarra. A música já abre com solos de guitarra, assim, é uma música que meio apoteótica, assim. E eu acho que o lance da MTV... justamente o que os caras falaram, dar oportunidade da galera que não conhece tal tipo de som. Que nem a galera falou aqui, pô, às vezes a gente conheceu muita banda pela MTV, né, cara? Porque assim, às vezes muita banda que você não conhece, porque assim, você tem uma TVzinha que toca a musiquinha que tá tocando de moda é uma coisa. Agora você tem uma TV que nem a MTV, que toca de tudo, e toca e mostra pra galera, tinha aquele programa Mundo Massari. O Massari é um grande conhecedor e ele mostrava vários sons e falava, cara, isso aqui, isso aqui, ó, isso aqui é muito bom, Marvin Gaye, eu não sei o quê, entendeu? Então, assim, mostrava pra galera, assim, um profundo conhecedor mostrando para um leigo, para um cara, de repente, que tá ali na casa dele e o cara não sabe nem o que é o Kiss, o cara podendo ver e tendo acesso àquilo, se o cara vai achar legal ou não, mas está sendo mostrado. Isso é conceito, isso é cultura, isso é música, né? Acho que foi um grande divisor de águas assim no Brasil. Eu acredito que a MTV, antes da MTV e depois, acho que deu uma mudança, uma revolução assim pra galera, né? Tipo, abriu pra galera de repente esse lance do rock e tudo mais. A gente sentiu isso, porque a gente veio de uma época que não tinha internet, né? Então quando a gente ganhou os prêmios, a gente viu também o quanto isso foi importante na nossa carreira, né? O quanto a banda se popularizou também em cima disso. A MTV ela tem uma marca registrada, né? E na época era mais forte ainda, que quando lançava coisas na MTV, o negócio ia para o grande público e se tornava um conceito. Na época tinha, junto com a MTV, a Rádio 89, que também era muito forte em lançar bandas, né? E a MTV não só bandas, como grandes apresentadores que saíram da MTV, que foram para outras emissoras grandes e tal. Então, acho que a MTV, para mim, sempre foi a emissora que ditava as coisas, ditava o que ia rolar e tal. E a gente fez parte, assim, acho que das melhores épocas da MTV. Verdade. Com certeza a gente se sente... Mas esse lance dos shows, ele tem razão, porque assim, eu lembro que esse primeiro VMB, que foi Revelação, a gente começou a cair na estrada e tal, e eu lembro que deu um ganho assim no show, sabe? Imprimiu mesmo uma coisa assim, foi uma coisa que deu uma credibilidade para a banda, né? Os moleques são Revelação, a banda Revelação são os caras, então eu lembro que naquela época foi muito relevante pra gente, foi muito legal, e a gente viu isso na resposta do público, e sabe, a galera querendo, pô, vocês ganharam o prêmio, muito legal. É um clipe, né? Um clipe com uma bola assim, muito legal, bacana. É verdade. Sempre Não, muito legal. Um show, um alto e bom som,
No primeiro disco de vocês, Sim. no Ralph, assim, né? Gravamos, foi ao vivo, né? Foi gravado no Palace. No Antigo Palace, né? Antigo. Pô, Agora... esse negócio foi muito bem falado. A galera, pô, a gente ficou felizão de fazer, porque assim, cara, o lance de uma banda, principalmente uma banda de rock, o mais legal é você poder tocar ao vivo e você poder mostrar a tua sonzeira. E aquilo foi um espaço que foi dado pra gente, da gente poder mostrar o show inteiro, na íntegra, o show que a gente estava fazendo na estrada, poder mostrar pra galera. Então foi... O que a banda era de verdade? O que a banda né? era de verdade, como é que, pô, os momentos, o momento que ele tinha no palco com os Chores, os momentos de solos de guitarra, o momento da galera, então, isso era muito legal. Eu lembro que ninguém chegava na rua, eu vi o show de vocês na MTV, meu Deus, é assim, sabe? E isso despertou muito interesse mais ainda, sabe? Alavancando o rock e o rock se ajudando, a MTV foi meio que um rolo compressor, assim, sabe? Que vem... São várias coisas, né? Verdade, que verdade. vão... Considerando que era uma época que não tinha, né? Como a gente falou, não tinha internet. Então isso era o que tinha de mais valioso, assim, de informação, de novidade, coisa que ninguém fazia, né? Ah, muito legal, cara. Tinha Raimundos, tinha Charlie Brown, o Rapa continua aí, pô, o Chico Sainz, que mais? Tinha o Pavilhão 9, o Planet Hemp. Eu acho que o final dos anos 90, assim, puta, foi uma época muito especial, assim, pra gente que viveu isso, que somos os artistas, tanto quanto pra própria MTV também. Teve um VMB que a gente tocou com Raimundos. Puta, aquilo, cara, nossa, aquilo foi uma legal. Coisa muito... Primeiro que... O mais legal foi a gente no camarim com os caras. Pô, a molecada, aqueles quatro moleque, mas junto, eles pegavam, assim, várias músicas nossas e faziam versões esculachadas, assim, tá ligado? Os caras eram muito engraçados, então fazer aquilo com os caras foi uma coisa muito engraçada, assim, era o tempo todo alto astral. Mas legal, a MTV também dá essa oportunidade da galera se juntar. Isso eu acho bacana, assim, de repente coisas que não aconteceriam. Tudo bem, a gente com o Raimundos não, mas outros artistas que eu sei que se juntaram, de repente, pela MTV, pegar e dar a ideia, falar, puta, eu acho legal juntar essas pessoas, e essas duas pessoas, esses dois artistas, que de repente não se conhecem, são de outros meios, se conhecerem, de repente iniciar trabalhos novos, uma grande amizade, isso é bacana. Até o Raimundos gravou uma música depois com a gente, pode crer, que é Bons Aliados, Bons né? Aliados. Do segundo disco que tem o Pescuto Prazo Longo, né? Que tem 25 músicas, e o Rodolfo foi lá, Bons Aliados, aquela vozinha dele que era, puta, assim, muito dele, assim, muito autêntica e isso muito rock. Essa gravação? Acho que foi depois do VMB. Cara, a gente, assim, com o Raimundos, cara, a gente sempre teve uma grande amizade. Amigos aí que a gente pode falar falando aí de 15 anos aí. Amizade que a gente carrega até hoje, na verdade, hoje. Verdadeira, amizade o de Digão, um grande guerreiro que está aí, assim, continuando com o Raimundos e tal. Acho que é um ato de muita coragem que ele teve, porque, assim, pô, é um pouco parecido até com a gente, mas a gente perdeu nosso irmão e no caso deles o cara virou irmão, né? Entrou para a igreja e tal, e eles tiveram que fazer um outro formato. E que assim, os caras estão aí até hoje, cara, na estrada, e isso prova que assim, é só o tempo e a continuidade de um trabalho para te fazer crescer, engrandecer cada ano que passa, porque assim, o trabalho que a gente fez com o Charlie Brown, o que a banda se tornou depois, foi um trabalho de muitos anos, assim, sabe? Tipo, não foi no primeiro VMB que a gente se tornou uma banda consagrada. Precisaram de vários VMBs, de várias coisas que rolaram, vários clipes, sabe? Toda a história que rolou e tal, que foi bacana, assim, bem sucedida pra caramba, que tornou, assim, a banda, junto com outros veículos de comunicação que também foram importantes pra gente. A rádio é um veículo, até hoje, que é muito importante, que ajudou a gente a engrandecer o que a gente queria fazer ali, que era rock. Então, pô, assim, a gente é muito grato a toda essa história que a MTV ajudou a gente a construir da nossa carreira, que foi muito bacana, assim. Legal. Só para fechar,
vocês gravaram, vocês foram uma das únicas não, uma das poucas bandas que gravaram um acústico MTV. Como foi essa experiência de vocês gravarem as músicas com violão? Vocês lembram? Foi um negócio assim, que a gente começou a fazer essa história pensando em tocar coisa bem suave, tipo acústico do Nirvana, mais ou menos, assim, vassourinha, mas assim, no terceiro ensaio já estava assim, não, cara, larga essa vassourinha, pega a baqueta maior que você tiver lá, entendeu? E vamos sentar a mão. Então, assim, foi um acústico bem pauleiro, assim, né, cara? Um acústico bem porrada, assim, que teve bastante espaço para batera. Um acústico com pedais de guitarra, assim, né? Com o violão com aula, delay e tal. E foi uma experiência louca mesmo, porque a banda estava num momento, assim, que muita banda espera, de repente, né? Dar uma caída para gravar e usar isso como uma carta forte na manga para você reverter a situação. E a gente apostou no momento que a gente estava num baita momento legal, né? A gente vinha daquele Bocas Ordinárias, entendeu? Que era um disco que estava sendo super bem aceito e tudo mais, né? Que tava... E foi um desafio mesmo fazer uma banda porrada, barulhenta, como a gente sempre foi, assim, ao vivo. Fazer aquele trampo assim foi legal pra caramba. E foi realmente um dos discos mais bem aceitos, assim, né? Aquele disco que você vai no churrasco, assim, é o disco que a galera põe pra rolar inteiro, assim, saca? Fica assando uma carne ali e tal. Foi um disco bem trabalhoso, assim, né, cara? Porque quando se trata de guitarra e pros violões, você mexe em toda a estrutura da música em si, né? Então, assim, como foram 2 dias de gravação, então a gente ficou fazendo um trabalho de pré-produção junto com o Tadeu Patola, que participou também desse acústico. E, cara, assim, eu lembro do Marcão transformando os bordões em melodias, em acordes, sabe? Para poder o negócio soar melhor. Eu tendo que ir até fazendo mais acordes no baixo também para poder dar né, ficar mais gordo, ter mais chão, assim. E a gente, cara, ensaiou incessantemente, assim, 2 dias inteiros. Foram gravados 2 dias, né? Mas o que valeu mesmo foi o segundo dia, que a vibe da galera tava melhor, a gente tava tocando melhor, apesar de estar cansado pra caramba. E, puta, cara, assim, teve até coisas inusitadas, um beatbox que acabou rolando, que eu fiz, assim, de zoeira e tal, e acabou entrando, acho que antes do preço. Se eu não me engano, eu fiquei brincando assim, tal, não sei o que, não, fiz ali só para divertir a galera, porque não tava rolando nada, só que os caras estavam gravando e eu não sabia. E eles aproveitaram aquilo e colocaram vinheta, e foi muito legal as participações também que teve do RZO, né? Da banca inteira do RZO, a Negrali, Marcelo D2, Marcelo Nova. E o Marcelo Nova também, que, puta, assim, a gente sempre admirou o cara, né? Que sempre foi vamos dizer, o esquerda, assim, da música, assim, né? Era o cara mais cultuado, assim, dos anos 80, assim, pra gente, né? Como um cara cara que xingava todo mundo, esculachava e tal. Tava a nem gente pra sentia porra falta nenhuma. disso, né, um pouco também, dessa atitude, né, meu? Ele tava ali com a gente, presente, né? Mandando ver, da hora. Não, e a letra, assim, que a gente tocou da música dele, é muito atual, né? Fala do trânsito, tô atrasado e pá. E, assim, você vê o mesmo prisma até hoje, assim, daquela letra. Nos dias de hoje, assim, é muito louco. Legal. Bacana. É isso, rapaziada. Tá joia? Então é isso.